Olha, turma, vamos pegar agora, os conteúdos ainda de história. Sei que hoje é sexta-feira, né? No nosso calendário não seria história não, mas como temos bastante conteúdo e para dividir melhor, né, para a gente estudar com mais tranquilidade, eu fiz assim, dessa forma. Então, pegue aí seu material e sabendo, a gente vai fazer algumas atividades de história. Bom, vamos rever os primeiros povos no Brasil e a sociedade. Os primeiros povos no Brasil, né, os chamados povos sambaquis. Como foi essa história? No litoral brasileiro, houve a instalação de povos históricos, principalmente entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, chamados de povos sambaquis. Quando a gente diz instalação, quer dizer, eles ficavam muito no litoral brasileiro. Eles ficavam bastante ali, então eles ficavam instalados. E o que são esses povos, Esse nome se originou a partir de seus hábitos alimentares. Por quê? Porque esses povos pré-históricos comiam muitos alimentos obtidos pela caça. Que alimentos? Alimentos como antas, tartarugas, macacos, que eram encontrados nas regiões de manguezais, e também pescados do mar, como peixes, tubarões, tartarugas marinhas, golfinhos, até mesmo baleias. Mas os alimentos que eles mais gostavam, que eles mais consumiam, eram diversos tipos de molusco retirados à beira-mar, como mexilhões, mariscos e ostras. E aí o que acontecia? Com o passar do tempo, as conchas desses moluscos, elas eram jogadas, quer dizer, elas eram descartadas. Elas eram jogadas e aí elas foram formando montanhas de conchas, que eram conhecidas como sambaquis. Daí o nome desses povos, Povos sambaquis. Eles comiam tanto esses moluscos, que conforme iam jogando as conchas, elas foram ali ficando um amontoado, a ponto de formarem montanhas, grandes montes de conchas. E de onde vem esse nome, sambaqui? Essa palavra é de origem tupi, quer dizer, indígena, e corresponde à junção das palavras tamba, que significa conchas, e que significa amontoado. Como são produtos da ação humana, tinham formas e tamanhos variados. Então, esses montes, essas montanhas que ficavam, montanhas de conchas, chamadas sambaquis, elas vieram lá desse período pré-histórico, mas podem ser encontradas até mesmo nos dias de hoje, em praias, baías e na foz de grandes rios. E olhem isso, gente, acreditem ou não, Aqui é o sambaqui chamado Figueirinha 1, com cerca de 18 metros de altura, localizado em Jaguaruna, em Santa Catarina. Então, olha, como é bacana. Muitos foram destruídos com o decorrer, do tempo, mas depois que o homem conheceu, historicamente os sambaquis, aí sim que se começou a proibir, a destruição dessas montanhas feitas pelos homens pré-históricos, de tanto irem lançando as conchas dos moluscos que eles comiam. E a sociedade, como a gente sabe,
ela não é estática, ela não é paralisada, né? Ela vai acontecendo diariamente com o decorrer, né, de cada tempo. O homem, desde o início de sua história, é um ser social, né? Mesmo nos tempos mais antigos, o homem vive em grupo. E os primeiros povoados surgiram por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Nós já vimos na aula anterior, né, que o nosso calendário gregoriano, ele tem essa marcação de tempo, né? Essa contagem é feita a partir desse marco, né? Nascimento de Cristo. Então aí a gente vê que o homem, na sua história, né, historicamente, é um ser social. E inicialmente os homens achavam mais prático, né, buscar lugares próximos às águas, né, onde águas fossem abundantes e também a caça. Então eles sempre buscavam lugares onde tivessem mais facilidade de vida em relação à sua alimentação. E aí, com o tempo, esses povoados foram se desenvolvendo, foram surgindo inovações tecnológicas, como o controle das águas dos rios e o aparecimento da roda e da escrita. A princípio, né, a forma de organização era a seguinte: o mais velho do grupo comandava o grupo. Então, sempre, né, ele era quem comandava por ter mais experiência. Mas as famílias foram crescendo, né, o número de pessoas também, e aí houve a necessidade de determinar os locais onde cada um iria ficar. E aí já começou a ter uma nova estrutura, né, em relação a essa sociedade. Inicialmente, os homens, né, eles eram pré-históricos, viviam sim, né, em grupos, mas eles viviam como nômades, né? Saíam sempre à procura de alimento, viviam sempre caminhando de um lugar para outro, não tinham uma moradia fixa. Depois eles já começaram a se fixar um pouco, né, começando a aprender a semear, começando a aprender também a criar animais. Então, conforme as famílias foram crescendo, né, surgiu essa necessidade, né, de ir dividindo os lugares onde cada um iria ficar. E aí foi onde surgiu a chamada propriedade privada, né? E aos poucos aqueles homens que eram chefes dos grupos foram enriquecendo e surgiu o que chamamos de estado. Aqueles que tinham, né, as melhores terras ficavam nos melhores locais onde conseguiam, né, ter mais abundância, né, nas plantações, nas criações. Eles foram crescendo e ali os chefes, eles sempre iam enriquecendo, porque eles iam sempre acumulando as coisas que sobravam, né, as sobras das colheitas, e aí eles organizavam grupos para tomar as terras também de outros povos. Começaram as guerras, né? E essas guerras começaram a ser feitas para acumularem riqueza e também poder. Esses chefes, aos poucos, foram se transformando em reis. E aí os reis eram aqueles que tomavam conta de tudo. Eles passaram a ter um sistema de retribuição através de impostos. Então foram enriquecendo. E aí, né, o que chamamos de Estado foi surgindo. Mas aqui no Brasil, nesse mesmo período, né, não existia ainda a presença do Estado, né, do chamado Estado. Antes dos europeus, né, que aqui chegaram, os grupos que viviam aqui eram chamados
seminômades. Eram, né, homens que deslocavam-se de um lugar para o outro de acordo com suas necessidades. E esses grupos também não tinham a noção de acúmulo de riqueza, né? Eles faziam o chamado escambo, que era a troca de mercadorias sem interferência de dinheiro. E agora, a seguir, você tem atividades no caderno. Tá? Faça cópia, né, de cada um dos enunciados. E busque aí as respostas, faça com bastante atenção e também capricho. E aproveite, né? Aproveite seu final de semana para descansar e também, se puder, estudar um pouco. Um grande abraço.